Queridos irmãos e irmãs, muito de propósito, eu vim para perto desta vela aqui da missa, para a gente só pensar um pouquinho. Se todas as luzes estivessem apagadas e apenas esta vela acesa, alguém poderia dizer, é insuficiente para clarear uma igreja tão grande. No entanto, uma chama de uma vela como esta, no meio da escuridão, ela rompe de maneira favorável as trevas. A gente pode até recordar aquela alegoria que diz que a nossa fé, diante da prepotência e da arrogância do ser humano esquecido de Deus, a nossa fé muitas vezes, ela se assemelha a uma pequena vela acesa na mão de uma senhora muito idosa, caminhando com dificuldade pelo meio da mata, e a gente segue aquela vela e aquela senhora. Quem segue pode estar seguro que ela é idosa, a vela parece fraca, mas aquela senhora conhece o caminho, sabe o lugar seguro por onde andar. E aquela pequenina chama é suficiente para pontuar o caminho que a gente deve percorrer. A fé, pequenina como um grão de mostarda, como diz o Evangelho, ela é capaz de crescer e produzir os frutos abundantes. E é nesta dimensão que nós devemos celebrar a nossa confiança no Deus da vida. O mês da Bíblia este ano traz o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, ele foi escrito tanto tempo depois que Moisés trouxe a lei do Senhor do Monte Sinai. Moisés viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E o livro do Deuteronômio foi escrito por volta de 560 antes de Cristo. Então o que acontece é muito tempo. Mas ele foi escrito para recordar a lei de Moisés, trazer para perto do povo. Como é muito tempo que transcorreu desde Moisés até a apresentação do livro do Deuteronômio, ele se constitui de realidades muito plurais. Aí a gente pode comparar a uma colcha que é feita com muitos retalhos diferentes. As pessoas que têm habilidade para confeccionar a colcha com os retalhos, elas não vão fazendo a revelia não, elas têm bom gosto. Elas escolhem os retalhos que vão combinando mais uns com os outros. Elas sabem depois emoldurar a colcha de retalhos com a moldura que valorize as cores que estão ali apresentadas naqueles retalhos tão diversificados. O Deuteronômio é assim, ele é emoldurado por aquela expressão que vai dizer assim, lembrem-se de que vocês foram libertados da escravidão egípcia. Vai assim percorrendo como uma moldura, todos aqueles retalhos. Perto de 100 vezes é feita esta citação no livro do Deuteronômio. E ele tem apenas 34 capítulos. Mas não é só isso. Quem tem habilidade nas artes da costura, sabe valorizar o tecido que é posto nas suas mãos. Por isso essas colchas de retalho, além de ter uma moldura, elas têm também, assim, aquele forro que vem no seu verso, que ajuda a dar ali uma unidade de beleza, numa produção artesanal, mas de uma qualidade artística muito interessante. O livro do Deuteronômio, ele traz essa beleza de um Deus que não esquece do seu povo. E quando 100 vezes é dito assim, lembrem-se de que vocês foram libertados da escravidão egípcia, não é uma repreensão, é uma motivação. Como aparece no Evangelho de hoje, nesse sermão da planície, do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. No capítulo 5 de Mateus está
o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Jesus está dirigindo-se aos seus discípulos. Aqui, ele está dirigindo-se ao povão, já na planície. Esse sermão é direcionado para um público muito heterogêneo, muito diversificado. Por isso, além das 4 bem-aventuranças apresentadas por Lucas, para fazer com que as pessoas se sintam confortadas pelos males que elas enfrentam, encaram e vencem, apresenta também o evangelista Lucas, o ai de vós 4 vezes. Mas não é ai de vez ameaçador, não. Ai de vós. Não é ai de ameaçador, não. Ai de vós, pesaroso, compassivo, misericordioso. O Senhor misericordioso, ele lamenta e pesaroso, abre os olhos daqueles que agem na contramão das bem-aventuranças. Que nós façamos da nossa vida uma unidade, como o livro do Deuteronômio, para construir a união no meio da diversidade. Que nós também saibamos acolher a palavra bem-aventurança em nossa vida, certos de que Deus nos quer felizes, é a carta da felicidade apresentada pelo Evangelho, e escutemos dos lábios de Jesus esta palavra compassiva: ai de vós, naquilo que nós estivermos descuidados das bem-aventuranças. E não tenhamos receio de seguir aquela senhora idosa, trôpega, frágil, que caminha pela floresta com a vela tímida na sua mão, enfrentando e rompendo com a escuridão da floresta e da noite. Ela sabe o caminho, ela sabe por onde nós devemos passar. A nossa fé sabe por onde nós devemos seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.